Bom, meus amados, vamos aqui para a nossa última parte do estudo dos gases, falando da teoria cinética dos gases. Essa teoria foi proposta por Maxwell e Boltzmann e é uma teoria que faz uma relação a gás ideal. E eu vou falar sobre gás ideal e gás real ainda nessa aula, tá? Então vamos lá. Primeiro postulado, o gás é formado por imensos espaços vazios. Esse é o primeiro postulado, imensos espaços vazios. Ou seja, as partículas gasosas são muito pequenas, o seu volume é muito pequeno em relação ao volume do recipiente, né? Ou seja, ele não leva em consideração o volume das partículas. Ou seja, o volume das partículas é desprezível em relação ao volume do recipiente. Quando a gente for estudar os gases reais, certo? Esse postulado não faz parte de gás real, faz respeito ao comportamento ideal, a gás ideal. Esses postulados são feitos em relação a gás ideal, beleza? Certo? No segundo postulado, ele fala o seguinte: as colisões entre as moléculas são perfeitamente elásticas, certo? Ou seja, as partículas estão se colidindo entre si, tá, de maneira elástica. Ou seja, quer dizer que a energia cinética das partículas é constante, certo? É constante. E que o movimento dessas partículas aqui é perpétuo, não acaba. Exemplo, um pneu do carro, né? As partículas estão se movimentando, se chocando com as paredes do recipiente, permitindo que o pneu continue cheio. Se não houvesse esses choques perfeitamente elásticos, as partículas iriam cair. E aí o pneu não iria ficar cheio, certo? Terceiro postulado. Não existem forças atrativas e nem repulsivas entre as moléculas. Ou seja, ele não leva em consideração as forças intermoleculares que tem entre as partículas. A gente vai estudar ainda que, em ligações químicas, que o que mantém um átomo ligado ao outro são as ligações químicas. O que mantém as moléculas ligadas são as interações ou forças intermoleculares. E quando a gente for estudar o gás real, a gente vai ver que as forças intermoleculares influenciam, sim, nas moléculas, certo? Num gás ideal, que é esses 4 postulados, não influencia. Mas, num gás real, nós temos que levar em consideração as forças intermoleculares. Nesse 4º postulado, ele diz o seguinte: a energia cinética é proporcional à temperatura absoluta. E nós vimos que o aumento da temperatura aumenta a energia cinética das partículas, certo? E nós vamos agora fazer um aprofundamento, principalmente fazendo alguns gráficos, para que você entenda melhor isso aqui. Vamos lá. A energia cinética média é igual a 1/2 de m vezes a velocidade média das partículas. Esse tracinho em cima que eu fiz, quer dizer valor médio, tá? Então, a velocidade média quadrática é igual à velocidade de um gás, velocidade de uma partícula ao quadrado, mais a velocidade 2 da segunda partícula, mais a velocidade da partícula 3 ao quadrado, assim até velocidade ao quadrado n, certo? Isso aqui é a velocidade das moléculas do gás, dividido por n partículas. Porque não me interessa a velocidade de cada partícula, me interessa a velocidade média delas, certo? Então, energia cinética, você sabe lá na física, né? Que é 3/2 de R vezes T. Isso aqui você viu para 1 mol do gás, né?
para um mol do gás, tá? Isso aqui você viu na física, tá certo? Bom, com isso a gente pode deduzir a velocidade, a fórmula da velocidade média quadrada, tá? Quadrática. A velocidade média quadrática é igual a raiz quadrada de 3RT vezes a massa molar, RT, certo? Logo, a gente pode concluir o seguinte, que se a velocidade média quadrática é igual a raiz quadrada de 3 vezes a constante dos gases vezes 3 sobre a massa molar do gás, a gente pode dizer o seguinte, que quando aumenta a temperatura, você aumenta a velocidade média quadrática. E quando você diminui a massa molar, você também aumenta a velocidade média quadrática, certo? Então, para uma mesma temperatura, aí nós vimos aquela relação de Gram, né, que nós vamos fazer aqui, ó. Velocidade de um gás A, do mesmo gás, né, velocidade de A sobre velocidade de B, vai ser igual a raiz quadrada de 3RT massa molar de A sobre a raiz quadrada de 3RT vezes, aqui não deu, vamos ver se dá aqui, massa molar de B, que vai ser igual a velocidade de A sobre a velocidade de B, que vai ser igual a raiz quadrada da massa molar de B sobre a raiz quadrada da massa molar de A. Lembrando que essa fórmula aqui eu fiz para deduzir para a fórmula de Gram que a gente estudou lá na difusão e na efusão, certo? Então a gente deduziu para uma mesma temperatura que a velocidade de um gás A sobre a velocidade de um gás B é inversamente proporcional às raízes quadradas da raiz quadrada da massa molar de B sobre a massa molar de A. Agora vamos fazer uns gráficos para você saber como é que é cobrado em provas de Enem e outros vestibulares, e alguns vestibulares mais avançados, mais difíceis, né? Em relação ao gráfico. Bom, vamos observar esse gráfico aqui. Eu tenho um gráfico para... Vamos supor que é um gráfico para o mesmo gás, que nesse caso é o N2, tá? Com diferentes temperaturas, tá? Aqui eu botei a relação de Gram da velocidade média quadrática, e eu quero lembrar você que se eu aumentar a temperatura, eu aumento a velocidade, né, média quadrática das partículas. E aí eu pergunto a você, qual desses três gráficos, nós temos aí os três gráficos, o roxo, o laranja e o verde, qual dos três gráficos tem maior e menor temperatura? Lembrando que esse gráfico é um gráfico de número de partículas em relação à velocidade média, certo? Não se esqueça disso. Bom, como é que a gente sabe? Vamos pegar o pico da onda e vamos descer, tá? Aqui, ó. Então, pico da onda e desce. Pico da onda e desce. Pico da onda e desce. Então, eu vou ter aqui agora, eu vou ter a velocidade, vou chamar de gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. Eu vou ter aqui a velocidade média de 1
eu vou ter aqui a velocidade média do gráfico 2 e vou ter a velocidade média do gráfico 3. Observe que a velocidade de velocidade do gráfico 1, vou mudar de cor aqui para a gente visualizar melhor, né? A velocidade do 1 é menor que a velocidade do 2, que é menor que a velocidade do 3. Ora, meus amados, se a gente acabou de fazer a relação aqui na fórmula velocidade média quadrática, que o aumento da temperatura aumenta a velocidade média da partícula, você pode chamar de velocidade média se quiser. Ora, quem tem maior temperatura? Qual gráfico está na maior temperatura? O gráfico que está com maior temperatura, se a gente fosse escrever, correto, seria o seguinte: a temperatura em 1 é menor que a temperatura em 2, que é menor que a temperatura em 3. Por quê? Porque a velocidade média no gráfico 1 é menor que a velocidade média em 2, que é menor que a velocidade média em 3. E a velocidade é diretamente proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade média quadrática. Então, o gráfico 3, que teve uma maior velocidade, é que tem maior temperatura. E esse é um gráfico para uma mesma molécula, tá? Mesma molécula. Então, o N2, no gráfico 3, o gás nitrogênio tem uma maior temperatura porque tem uma maior velocidade. Beleza? Agora eu vou fazer para moléculas de gases diferentes com a mesma temperatura. Tá certo? Bom, vamos lá, meus amados. Vamos agora, observe que agora há uma temperatura de 300 Kelvin para a mesma temperatura e gases diferentes, certo? Então, vamos lembrar aqui. De acordo com essa reação de velocidade média quadrática, quanto menor a massa molar, maior a velocidade do gás, correto? Então vamos lá, eu botei aqui 3 gases para vocês, ó. Eu botei gás cloro de massa 71, gás nitrogênio massa 28, gás hélio massa 4 gramas por mol, tá? Então vamos lá, vamos fazer como no outro exemplo. Vamos descer, pegar o pico da onda. Espera um minutinho que vamos mexer aqui. Vou pegar o pico da onda e vou descer. Pico da onda e desce. Pico da onda e desce. Tá? Certo? E aqui eu tenho uma velocidade média. Aqui eu tenho outra velocidade média. Aqui eu tenho outra velocidade média. Se eu perguntasse ao meu querido aluno, para uma mesma temperatura, lembrando que essa última aqui tem maior velocidade, né, da direita para a esquerda, a primeira da direita para a esquerda tem maior velocidade. Se eu sei que quanto menor a massa molar, maior a velocidade, eu posso dizer, logicamente, que esse primeiro gráfico verde aqui pertence ao gás hélio, porque ele tem menor massa. Dos 3, o hélio é o que tem menor massa, então ele vai ter uma maior velocidade. Então isso aqui é o gráfico da velocidade média do hélio. Vou mudar aqui do hélio. Certo. Então, o gráfico laranja seria de quem? Seria do N2. Certo? Massa molar do N2. É menor, massa molar do N2, é menor que a do cloro. Então, o gráfico roxo seria do gás cloro. O gráfico roxo seria do gás cloro. Então está aí um aprofundamentozinho para os 2 gráficos lembrando que esse gráfico é número de partículas em relação à velocidade média. Então, só lembrando aqui, por que eu sei que o gráfico verde é do hélio? Porque tem maior velocidade. Então, porque eu sei que o gráfico
verde é o do hélio? Porque, de acordo com a fórmula da velocidade média quadrática, quanto menor a massa molar, maior a velocidade média. E o hélio dos três gases é que tem a menor massa molar. Depois o N2 tem uma massa molar menor que o Cl2. Então, logicamente, o gás de menor velocidade representado nesse gráfico é o gás cloro. Ok? Bom, vamos falar um pouco agora sobre o desvio do comportamento ideal. Vamos fazer um confronto, uma relação, né, de diferença entre o gás ideal e o gás real, principalmente em relação àqueles dois postulados, que em relação ao volume e em relação às forças intermoleculares. Primeiro, em relação ao volume. No gás ideal, o volume do gás é igual ao volume do recipiente, certo? Já no gás real, o volume do gás seria igual ao volume do recipiente menos o volume da partícula. Lógico, né? Porque no gás ideal, a gente não está levando em consideração a massa do gás, né? Então, por exemplo, num gás real, se a gente pudesse pegar as partículas e juntar todas elas, né? Tipo uma bola de futebol, e você juntar todas as partículas do gás que está dentro de uma bola de futebol e ela ficar do tamanho de uma bola de tênis, a bola de tênis seria o volume das partículas, certo? A bola de futebol é o volume do recipiente. Então, o volume que o gás pode ocupar tem que ser o volume do recipiente menos o volume das partículas, certo? Então, a gente pode fazer a seguinte observação já aqui. Ó. A gente pode dizer que um gás, quando ele aumenta a temperatura e diminui a pressão, o gás real, deixa eu diminuir aqui, o gás real se aproxima da teoria de gás ideal. Lógico. Por quê? Porque você está aumentando a temperatura, você está fazendo com que as moléculas sejam mais distantes umas da outra, tanto aumentando a temperatura quanto diminuindo a pressão. Então as partículas vão ficar mais distantes, certo? Então o comportamento do gás real vai ser mais próximo do comportamento do gás ideal. E aonde é que você tem isso aqui? Onde é que você consegue esse tipo de comportamento? Você consegue esse tipo de comportamento, deixa eu mudar só a corzinha aqui para dar uma ênfase, você consegue esse tipo de comportamento no ar rarefeito. Você consegue esse tipo de comportamento no ar rarefeito, onde há temperaturas maiores e pressões menores, certo? As partículas estão mais distantes uma das outras, tá? Então, a gente pode dizer também o seguinte, que um gás real se distancia do gás ideal quando a temperatura diminui e a pressão aumenta. Então, quando a temperatura diminui e a pressão aumenta, o gás real se distancia do gás ideal. Certo, meus amados? Gás ideal. Beleza? Por quê? Porque, na verdade, no gás real, ele não leva em consideração o volume da partícula. Certo? Como ele não leva em consideração o volume da partícula, quando você aumenta a pressão e diminui a temperatura, ou seja, as partículas vão ficando mais próximas uma das outras,
quanto mais próximas elas estiverem, o gás real se distancia do gás ideal. Porque nesse caso também de menor temperatura e maior pressão, as partículas já estão muito próximas e a gente não pode desprezar as forças intermoleculares que vai ocorrer entre elas, correto? Porque o volume é muito pequeno do recipiente e aí não dá mais para desprezar o volume das partículas, ok? Segunda diferença, confronto aqui entre gás ideal e gás real, está em relação às forças intermoleculares. No gás ideal não existe forças de atração atrativas e nem repulsivas. Correto? Ou seja, ele considera apenas que a pressão está relacionada apenas ao choque da partícula na parede do recipiente. Correto? Já um gás real, as forças atrativas e repulsivas tem que ser levado em consideração, porque há uma atração entre as outras partículas e essa partícula aqui vai se chocar com a parede do recipiente. Certo? Então, no gás real, ou no gás ideal, ele não leva em consideração as forças intermoleculares. E aí a gente pode tirar uma seguinte conclusão. A gente pode dizer, não é de forma geral, mas logicamente pode ser menor, mas como regra geral, a pressão do gás real é menor que a pressão do gás ideal. Por quê? Porque essas forças aqui de atração estão diminuindo a intensidade do choque. Estão diminuindo, deixa eu tirar esses pontilhados aqui e fazer. Estão diminuindo a pressão com que a partícula do gás se choca à parede do recipiente. Já no gás ideal, não existe uma força puxando esse átomo para o outro lado. Entendeu? Então, a gente pode deduzir que o choque que esse gás que essa partícula gasosa do gás ideal vai se chocar com a parede do recipiente, vai ser maior a quantidade de choques do que a do gás ideal, do gás real. Ok? Beleza? Bom, o nosso terceiro e último confronto entre gás ideal e gás real está relacionado à equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron, pressão vezes o volume é igual a nRT. Essa fórmula se encaixa bem para o gás ideal por vários motivos. Primeiro, porque o volume que ele considera na equação de Clapeyron, o volume, deixa eu circular aqui para você, o volume que ele leva em consideração é o volume do recipiente. E a pressão não leva em consideração as forças atrativas e repulsivas, certo? E considera o volume do recipiente. Não leva em consideração o volume do gás seria o volume do recipiente menos o volume da partícula. Mas, para um gás real, tem outro comportamento. Então, um cidadão chamado Van der Waals, ele fez a seguinte fórmula, ou seja, ele aprimorou um pouco a equação de Clapeyron. Ele disse que a pressão de um gás mais A, que é a constante dos gases, vezes o número de mols ao quadrado, dividido pelo volume ao quadrado, vezes
o volume desse gás menos N vezes B, que é uma constante também para cada gás, será igual a N, NR, desculpa que não coube, vou apagar aqui só para, vou diminuir aqui a formulazinha para caber. Que volume menos NB vai ser igual a nRT, certo? Então, Van der Waals fez essas colocações em relação à equação de Clapeyron. Deixa eu separar aqui, certo? Então, ele fez uma correção na pressão, na equação de Clapeyron, e fez uma correção no volume, onde A é uma constante para cada gás e B também é uma constante para cada gás. Correto? Beleza? Então tá aí. Com isso encerramos a nossa parte de estudo dos gases. Certo, meus amados? Um abraço e um bom dia.